Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição dessa semana, já estamos na lição 6, já está voando, e eu tive o prazer de receber nessa semana a lição do próximo trimestre. E, para minha alegria, o responsável pelas imagens da lição é o Andrei Nunes. O Andrei Nunes, irmãos, ele sempre também faz imagem da lição, embora o que mais faz é o Tiago Lobo. Tem o Tiago Lobo, Caleb de Carvalho e o Andrei Nunes. Ele é muito amigo do Caleb e provavelmente no próximo trimestre a gente vai ter aí as imagens explicadas pelo próprio autor. Assim eu espero e estou aí naquela expectativa de que isso aconteça. E como o título da lição é o dom de profecia, nessa semana, na lição de quinta-feira, nosso tema será o dom de profecia. Vamos falar um pouco sobre ela, mas lembrando que no próximo trimestre todo o assunto irá falar sobre o dom profético. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui: nós não exaltamos o dom de profecia, nós não colocamos ele como mais importante, embora o Paulo fale sobre isso, né? Procure primeiro o dom de profetizar, e é o verso para memorizar, quando ele fala assim, ó: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. E aqui na Bíblia NVT diz assim: os dons espirituais procurem especialmente a capacidade de profetizar. Quando eu falei que nós não damos muita ênfase, é pelo fato de nós, como adventistas do sétimo dia, cremos no ministério profético de Ellen White. E sobre isso, deixa eu pegar aqui uma lição para vocês. Eu acabei de nas costas aqui. Olha, em 2009 nós estudamos também o mesmo tema. E na lição veio a capa com a imagem de Ellen White. Então, assim, 2009 e essa aqui, 2026. O mesmo tema, com outra didática, com outras explicações. E por que eu falo isso? Para alguns que são nossos opositores, né, infelizmente, não que nós sejamos opositores deles, mas aqueles que se opõem a nossas crenças, eles descrevem que nós temos em Ellen White uma pessoa que é uma papisa da Igreja Adventista, ou aquela que é coautora da Igreja Adventista. Irmãos, nós não temos essa consideração para com ela. Nós temos ela como uma mensageira do Senhor, como ela mesma fala sobre isso, e ela diz: não sou profeta, sou a mensageira do Senhor. Embora nós sabemos que o ministério profético se ministrou nela, mas ela não se nominava assim. Mas no tema da lição dessa semana, e eu quero aqui ser bem claro, a imagem da lição, irmãos, ela é fantástica. Olha só, muito claro, o Tiago Lobo realmente é um mestre nas imagens. Você vê uma igreja mostrando que essa cruz, não está dizendo que a igreja é católica, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, mas é que a igreja tem como centro dela a cruz de Cristo. Ou seja, a unidade da igreja é Cristo e a sua cruz, unificada pelo amor. Primeiro, ela tem como fundamento a cruz, e o que ministrado nela é o amor de Cristo através dos dons espirituais. E aqui nós vemos um dente, aqui nós vemos um pé, aqui nós vemos uma orelha, aqui nós vemos uma boca, olha, um nariz aqui, o cérebro aqui, uma mão aqui e o olho aqui. Todos esses são membros do corpo. E no texto, no verso para memorizar, na primeiro parágrafo da lição aqui abaixo, chega a dizer assim, ó: assim como o corpo, olha lá, ele é composto por vários membros, mas aqui o autor colocou: assim como o corpo humano, a igreja é uma só, mas tem muitos membros. E os membros são aqueles que nós falamos, 8 membros, cada qual com funções e dons distintos. Quando praticados com amor, olha só, amor. Quando praticados com amor, os dons espirituais promovem o senso de unidade que reflete o caráter de Deus triuno, o Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no final, ela chega a descrever aqui, ó: somente a unidade de Cristo, em Cristo e no Espírito Santo, ele evita divisões. E qual é a unidade em Cristo? A cruz que está aqui. A unidade em Cristo, ou seja, o que Cristo fez unificou todos. Logo, em Cristo não há grego, não há judeu, não há nada. Todos são um em Cristo. E os dons de Deus, irmãos, interessante que a expressão dom significa presentes de Deus, dádivas de Deus. Algo que não se merece, algo que é concedido por sua graça, para capacitar, para habilitar e desenvolver nos filhos de Deus um bom desempenho para o avanço de sua causa. Não é assim que termina o capítulo 12 e o verso 31, quando Paulo fala assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que Deus, portanto, nos faça enxergar os nossos dons, e através do Espírito Santo procuremos em Cristo um caminho ainda mais excelente. Vamos orar?
Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, pela tua menção, pela tua lição e pela mensagem a nós ministrada. Que saibamos, ó Pai, de entender que, embora somos vários membros, fazemos parte do corpo de Cristo. E que esse corpo continue em andamento, em avanço para a causa do Senhor. Dá-nos esta paz, essa direção e, acima de tudo, essa conscientização, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se esse vídeo for legal para você, irmãos, por favor, curta esse vídeo, nos auxilie com sua curtida. Se for o caso de compartilhar, você compartilha também e nos ajude a poder levar avante esse trabalho que eu espero em Cristo essa semana fazer diariamente, cada dia, um estudo para mim e para você. Forte abraço, um bom final de semana, uma feliz semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.